Boa noite, meu povo lindo! Vamos bater um papo nesse domingão. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como a gente pode organizar nossa rotina para postar mais e melhor. Vou esperar o pessoal entrar aqui, dar um tempinho para o povo ir chegando. Quem for chegando, me dá um ok se está me ouvindo bem, me vendo bem. E a gente vai aproveitar esse final de domingo aí para dar uma organizada na nossa rotina, dar uma organizada nas nossas ações para que a gente tenha melhores resultados. Eu sempre faço as aulas de segunda com vocês, né? Toda segunda-feira, aulas gratuitas para ensinar uma estratégia sobre marketing digital e de vez em quando eu resolvo vir aqui no Instagram também para a gente bater um papo, né? Lá são aulas bem estruturadas, sempre com uma estratégia de marketing, sempre detalhando alguma ação, e aqui no Instagram eu venho mais para a gente aprofundar num assunto, tirar as dúvidas de vocês, para a gente conversar mais sobre isso. Então, fiquem bem à vontade para colocarem as dúvidas aqui conforme vocês forem entrando. E eu vou falar a respeito desse tema, né? Essa grande questão, assim. Eu sempre explico para vocês que a gente não precisa necessariamente postar todos os dias. Inclusive, eu já dei algumas aulas explicando estratégias para que vocês possam postar menos e mesmo assim ter mais resultados. Eu já mostrei como a gente pode fazer isso. No entanto, hoje eu quero explicar para vocês um pouco de como vocês podem organizar a rotina de vocês para economizar tempo, porque eu sei que tempo, né, meu povo? Quem aqui não sofre com a falta de tempo, né? Me contem aí, quem aqui não sofre, né? Tipo, principalmente quando a gente tem que postar nas redes, né? Você fica pensando, meu Deus do céu, vou levar 3 dias, perco 1 hora do meu dia fazendo isso. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a gente organiza essa rotina operacional, como eu faço com os meus posts, como a gente faz aqui na agência com os nossos clientes, e também vou falar para vocês de alguns pontos estratégicos que são muito importantes para que vocês não só consigam postar mais em menos tempo, mas para que vocês postem conteúdos que realmente tragam resultado, que realmente funcionem para vocês, porque também não adianta a gente perder tempo, né, postando conteúdo se a gente não vai ter resultado. Então quem tá chegando aí, me dá um okzinho, se estão me vendo, me ouvindo bem, se o som tá bom, e podem ir colocando aqui as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, porque hoje a ideia é a gente bater um papo e eu entender um pouquinho dessa necessidade, dessa realidade, entender onde pega para cada um, e eu posso dar essas orientações mais precisas para cada perfil, para cada um de vocês, ok? Primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Postar nas redes, aparecer no Instagram ou até mesmo alimentar um canal do YouTube, trabalhar no LinkedIn, seja a rede que a gente escolher para trabalhar os nossos conteúdos, ele não pode ser encarado como uma atividade extra. Ah, eu tô aqui trabalhando, agora eu vou lá, também vou postar no Instagram, também vou postar nas redes sociais. Quando a gente está usando as redes sociais para divulgar o nosso negócio, ela é o nosso canal de mídia, é o nosso veículo de comunicação. Então tem que fazer parte lá das atividades que vocês têm, das pendências que vocês têm no dia a dia, alimentar as redes sociais, produzir esse conteúdo. Porque é o canal que vocês têm na mão, eu não canso de repetir, o mais democrático, o mais acessível e com mais potencial para que vocês consigam ter mais resultados. Então, o primeiro ponto tem que ser uma atividade da rotina, tem que ser uma atividade do trabalho e não algo que eu faço quando sobra tempo, quando dá para fazer. Como eu falei para vocês, vamos começar falando um pouco sobre a operação. Como que a gente pode se organizar operacionalmente para fazer isso? Depois vamos falar das ações e dos materiais, dos arquivos que podem ajudar vocês. Pessoal que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, boa noite aqui nesse nosso horário, né? Encerrando a semana ou começando a semana, né? Eu sempre começo a semana no domingo à noite, organizando as atividades, então sejam todos muito bem-vindos e fiquem bem à vontade para ir colocando as dúvidas de vocês, que a ideia aqui não é tanto uma aula, mas mais é um bate-papo mesmo, para que a gente possa ter essa troca e vocês possam sair daqui já com estratégias traçadas, com ações definidas para começar melhor a semana. Falando um pouco, então, como que a gente organiza a operação para que a gente consiga postar mais e melhor. O que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo? Elas deixam para construir as postagens, para definir o que vão postar no dia.
Quando a gente faz isso, quando a gente deixa para fazer no dia, a gente realmente perde muito mais tempo. Você leva muito mais tempo para fazer, porque você tem que pensar o que eu vou postar, sobre o que eu vou falar, vai ter que construir o material. Então a minha orientação é sempre que vocês façam um planejamento. E aqui tem 2 tipos de planejamento. O primeiro deles é que vocês olhem para o mês de vocês. Então a gente está aqui no meio de maio, né, dia 15 de maio. Lá no dia 20, dia 25 de maio, vocês precisam olhar para o mês de junho, para o próximo mês. O que vocês vão fazer de ações ao longo do mês? E não é necessariamente construir todas as postagens para o mês de maio, elaborar tudo, mas é olhar para aquele mês e entender assim, o que eu vou dar foco neste período? Dentre os meus serviços, o que eu vou vender? O que tem mais potencial de venda aqui neste mês? Seja pelo perfil dos clientes de vocês, seja pelo perfil do serviço que vocês oferecem, pelo que vocês têm para vender, vocês precisam definir o que eu vou dar mais foco. Além de decidir o que você vai dar mais foco ao longo daquele mês, você também precisa pensar que tipo de ofertas eu posso fazer nesse mês. Porque as ofertas são fundamentais no processo de venda. Se a gente tem produtos que vendem todos os dias, como acontece com a grande maioria das empresas, né? Tipo, a gente conhece muito lançamento no digital, só que, como eu também sempre repito para vocês, lançamento não é a única estratégia, lançamento não é para todo mundo, lançamento muitas vezes nem é a forma mais adequada de vender. Então você precisa ter ofertas, porque a oferta tira a pessoa da inércia. Naturalmente, a gente tem um hábito, né? Não somos seres iluminados. Eu tenho um hábito, a grande maioria das pessoas tem o hábito de deixar para depois. Ah, será que eu vou comprar agora? Será que vale a pena? Ah, vou deixar para o mês que vem. Ah, vou deixar para a semana que vem. Vou deixar para uma outra oportunidade. Então, a gente precisa criar ofertas para acionar esse gatilho da urgência, esse gatilho da escassez. Então, você olha para o teu próximo mês e pensa, ok, dentro dos meus serviços, qual eu vou dar foco? Qual eu vou trabalhar? Quais ofertas eu posso fazer neste período? E você está planejando o teu mês. Além disso, você já pode olhar para esse próximo mês e identificar quais são datas comemorativas que fazem sentido dentro da tua atuação, seja para você criar um post de data comemorativa relacionado ao teu cliente ou ao teu serviço ou até mesmo a você, seja para você aproveitar aquela data comemorativa para fazer uma promoção, para linkar as duas coisas que a gente está falando. Então, nesse momento, eu estou olhando para o meu mês e eu estou fazendo as marcações de coisas que eu posso fazer. Então, ok, aqui na semana 1 eu vou trabalhar o serviço A com a oferta X. Na semana 2 eu vou trabalhar o serviço B ou vou trabalhar de novo o serviço A, mas vou trocar a oferta. Aqui eu tenho uma data comemorativa. Aqui eu tenho uma ação importante de vendas que eu vou fazer. Você desenhou o teu mês. Você começa o teu mês com esse plano macro definido. Depois de estar com um plano macro definido, a gente vem para uma segunda etapa de planejamento e operação. E aqui está um ponto que eu quero que vocês prestem muito atenção. É muito mais produtivo se vocês escolherem um dia da semana, um período de um dia da semana, e aí cada um vai entender que dia funciona melhor, que período fica melhor, seja segunda-feira de manhã, seja o sábado à tarde, seja o domingo à noite, seja um dia da semana. Qual dia da semana, dentro da tua rotina de trabalho, você vai escolher para construir os teus materiais. E aí sim, você vai fazer o desdobramento do planejamento daquela semana. Se no primeiro planejamento você definiu qual era o foco do mês, onde tinham datas comemorativas, que tipo de oferta, no segundo planejamento você começa a desdobrar as ações. Então, ok, nesta semana eu tenho o serviço A, que eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar a divulgação da comunidade aqui. Agora, que tipo de conteúdos eu vou postar que me ajudam a vender o serviço que eu escolhi? Por exemplo, eu tenho a comunidade, eu tenho as mentorias individuais. Quando eu tô falando de mentoria individual, eu posto um tipo de conteúdo que no final faça sentido eu fazer o convite para a pessoa avançar para a mentoria individual. Quando eu tô fazendo a divulgação da comunidade,
eu posto um tipo de conteúdo que faça sentido no final eu convidar para a comunidade. Então, assim eu vou escolhendo os conteúdos que eu vou ter a cada dia. Quem já assistiu às minhas aulas sobre construção de oferta, sabe também que no momento que eu estou fazendo uma oferta, eu tenho os conteúdos de abertura e os conteúdos de encerramento. Eu tenho os conteúdos do meio dessa oferta, que são as quebras de objeção, que são as provas sociais. Então, quando eu escolho um dia da semana, que está dentro da minha rotina de trabalho, como eu falei, redes sociais tem que estar. Quem aqui define um dia da semana para fazer as ações de redes sociais? Comentem aqui para mim, se isso faz sentido para vocês ou não, porque a gente precisa escolher isso. Quando eu deixo esse dia e eu estou planejando os conteúdos da semana, eu entro no fluxo de construção. Então eu vou abrir a minha matriz de conteúdo, eu vou abrir as referências que eu tenho. E se você senta para construir, daí, vamos supor, eu tô aqui no início, não tenho muita manha de escrever os conteúdos, de postar conteúdo, vou dar uma lida lá no manual, numa anotação que eu fiz de uma aula, qual é a maneira certa de escrever os conteúdos. Você concentra naquilo e você consegue produzir em 1 hora, em 2 horas, o conteúdo da tua semana toda. Se você deixa para cada dia parar, pensar que tipo de conteúdo eu vou fazer, como que escreve, qual é a estrutura, tu vai levar 1 hora para fazer, ou mais, um único post. E se você faz isso concentrado, a tua produção é infinitamente maior, porque tu não tá atendendo o telefone, tu não tá parando no meio para um atendimento, tu tá botando a tua mente para fazer aquilo, para organizar aqueles materiais. Isso faz sentido para vocês? Comentem aqui para mim, coloquem um joinha se isso faz sentido para vocês, ou coloquem um negativo se isso não faz sentido para vocês. Porque aqui, por exemplo, aqui eu tenho 8 clientes dentro da agência. E eu tenho 2 meninas que constroem os conteúdos. Quando a gente organiza a semana delas, a gente deixa um dia da semana para cada cliente, para que elas consigam mergulhar. Quando a gente faz isso também, de pegar um único dia, a construção fica mais lógica. Você pega e consegue ordenar e você consegue visualizar se você está repetindo muito um assunto ou se tem um tópico extremamente importante que você deixou de abordar. Então, esta organização, esse formato de pegar um único dia, eu convido vocês a fazerem o teste essa semana. Então, lembrando o que a gente falou até aqui. Primeiro, as redes sociais, elas não são uma atividade extra. Vou parar para fazer as redes sociais. Não. Elas têm que fazer parte da tua rotina, porque elas são o teu veículo de divulgação. São o teu canal de comunicação. Você só não divulga se você não quiser vender. Existem estratégias, que eu já expliquei, para que vocês possam postar menos e vender mais, né? Tem aulas inteiras lá dentro da comunidade sobre isso. Você pode postar menos, mas ter mais resultado porque você leva essa comunicação. No entanto, quanto mais você posta, mais oportunidades você tem de apresentar o teu serviço para o teu público. Depois você precisa sempre montar um planejamento mensal. Qual é o foco, quais são as ofertas, quais são as datas comemorativas. Eu faço desenho mensal. E 1 vez por semana eu tiro um dia para construir os meus materiais. Mas para a gente fazer isso, tem 4 pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês que também facilitam demais a vida de vocês e mais do que facilitar, faz com que os conteúdos sejam muito melhores. Vamos ver o que a Silvia está comentando aqui. Eu sinto na pele, faço no dia e perco muito tempo. Pois é, dona Silvia, fazer no dia é atestado de perda de tempo. A gente leva, realmente assim, eu que planejo, faço conteúdo o tempo todo, né? Construção de todo tipo de conteúdo. Se eu deixo para escrever o post no dia, ou se eu deixo para escrever um e-mail de uma sequência no dia, que seja, né, quando eu tô fazendo as campanhas por e-mail, eu perco muito tempo. Eu levo quase 1 hora, porque a gente não tá entrando no fluxo. Agora, quando eu concentro para escrever uma sequência, eu consigo escrever uma sequência de 10 e-mails em 2 horas. Eu consigo planejar uma semana inteira em 1, 2 horas. É muito mais simples, é muito mais rápido. Mas eu tô tentando seguir as dicas que tive com a mentoria. É isso aí, tem que botar essas dicas em prática. Mas assim, não adianta só a gente organizar a rotina, né? O que eu falei até agora foi de organização de rotina, que é muito importante.
É muito importante. Façam o teste e depois me contem, tá? Experimentem tirar uma semana para fazer isso. Vou pegar o dia aqui, vou reservar e vou construir meus materiais. Agora, o que mais você precisa ter? O que mais? Qual é o outro grande dilema que a gente tem? A construção dos posts, não é? Todo mundo aí sofre para a criação. Eu falei, eu pegava recuperação em educação artística, minha gente. Então vocês imaginem, hoje eu praticamente não construo mais os meus posts. Fiz uma aula também falando sobre alternativas, né, pra gente fazer a construção dos posts. Mas um meio que funciona super bem, mesmo para quem não tem habilidade nenhuma e que te ajuda a economizar tempo, é usar o Canva. O Canva é gratuito. O Canva é tipo um PowerPoint que você vai lá, muda as corzinhas, muda o texto. Ele é muito mais rápido, né, do que qualquer outra alternativa. Também expliquei que vocês podem usar print, muitas vezes uma foto com um bom texto dá até mais resultado do que um post construído. Expliquei que vocês podem usar o PowerPoint, mas o Canva, ele tem vários recursos e você pode salvar os teus modelos. Você fez um modelo, definiu um padrão, você pode salvar esses modelos e você pode usar novamente. Então, minha recomendação é que vocês usem o Canva gratuito e vão salvando esses modelos, vão criando esse arsenalzinho de vocês para que vocês possam também ir ganhando tempo nas próximas construções. E aqui entra de novo a mesma coisa. Se eu tiro a minha tarde ou o meu dia para fazer aqueles materiais, quando eu vou construir no Canva, eu até consigo ordenar para que no meu feed fique um pouco mais harmônico. Que eu não tenha só imagens escuras, que eu não tenho só imagens claras, que eu tenho intercalado posts que podem ser com textos e podem ser com imagens. Então, toda vez que você tira um período da tua semana dedicado à construção dos materiais, e pensem comigo, gente, mudem esse mindset. Não é os posts do Instagram, é o material de divulgação do meu serviço. A gente tem que tirar esse ranço aí de que, agora eu vou ter que ir lá fazer as redes sociais e dizer, puta que pariu, olha aqui, tô com uma mega ferramenta para divulgar os meus serviços. Então, é importante caprichar nesse material. Porque é a imagem de vocês, é o nome de vocês, é a autoridade de vocês que está em jogo. E cada post que vocês colocam vai somar pontinhos ou diminuir pontinhos na credibilidade de vocês perante os clientes. E cada vez que vocês postam é uma chance a mais de usar um gatilho diferente, usar um argumento diferente para mostrar o quanto o serviço de vocês é importante para aquele cliente. Então, postar não é uma atividade operacional ou aleatória que só dá trabalho. É a forma de mostrar o conhecimento e no que o serviço de vocês podem ajudar. Concordam comigo? Faz sentido? Comentem aí. Já uso o Canva, né, Silvia? O Canva é muito bom. O Canva facilita demais a vida e é excelente. Agora tem alguns outros pontos e eu queria que vocês anotassem esses pontos, gente. Porque esses pontos, eles facilitam também e faz vocês ganharem tempo e mais do que isso, faz vocês criarem um relacionamento melhor com o cliente. São 4 que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é crie editorias. Editorias é como se fossem quadros dentro do Instagram de vocês. Se vocês criam editoria pensando assim, na segunda-feira é o dia de eu colocar um conteúdo educativo. Então eu vou ensinar como fazer de alguma etapa do meu processo. Quando você vai planejar os seus posts, tu já sabe que na segunda-feira você tem que pensar num tipo de conteúdo educativo dentro do teu serviço. Se você tem o planejamento mensal e o planejamento semanal, você vai linkar com a oferta que você decidiu fazer, você vai linkar com o serviço que você decidiu divulgar e você já sabe que é um material educativo. Isso faz com que você consiga concentrar melhor o teu pensamento do que ficar vagando sobre as inúmeras possibilidades. Eu já mostrei para vocês que existem 11 tipos de conteúdo que a gente pode postar. 11 tipos. Se você não define uma editoria, você fica ainda mais perdido sem saber qual tipo escolher. Faz sentido, Odete? Bom te ver por aqui. Odete é minha mentorada aí das mentorias individuais. Está lançando aí um excelente serviço que com certeza vai ajudar muitos profissionais.
Então, esse é um ponto, as editorias. Outros tipos de editoria. Eu posso pegar, por exemplo, uma editoria e definir um dia da semana para ser de inspiração. Então, eu vou sugerir um livro, ou eu vou sugerir um filme, ou eu vou colocar uma frase inspiracional. É o dia da semana que eu tô trabalhando mais as questões inspiracionais. Eu posso escolher um dia da semana, eu sempre sugiro a quinta-feira para isso, onde eu vou contar um pedaço da minha história. Então eu vou contar da minha formação, ou eu vou contar do desafio que eu tive, ou eu vou contar de um curso muito importante, ou de uma conquista muito importante. Posso contar de um atendimento que eu fiz, mas toda quinta eu vou contar um pedaço da minha história. Sempre lembrando que, quando eu tô contando um pedaço da minha história, não adianta só ficar falando da minha vida, né? Porque cá entre nós as pessoas se interessam muito pouco pela nossa vida. Elas querem saber como aquilo vai ser útil para elas. Então eu vou contar um pedaço da minha história servindo de incentivo, de inspiração para o meu público. É sobre isso que eu vou falar. Então, os exemplos de editoria. Segunda, educativo. Na quinta eu posso contar minha história. Eu posso ter o dia oficial da semana onde eu vou fazer uma oferta. Vamos pegar o exemplo da Thali que entrou aqui. A Thali tem uma loja com vários produtos. Ela pode escolher um dia da semana onde ela vai sempre apresentar uma oferta. Qual é a oferta daquela semana? Qual é a oportunidade daquela semana? A Elise, eu não tenho loja, eu não trabalho com oferta assim. Você pode escolher um dia da semana para apresentar um dos seus serviços, para explicar como ele funciona. Você pode escolher um dia da semana para falar sobre atualidades do teu mercado. Então, toda quarta-feira é o dia que eu vou fazer um post que eu vou falar sobre novidades, sobre tendências, sobre atualidades da minha área de atuação. E para isso eu vou dar uma olhada nas reportagens, vou ver o que tem em revista, vou estar antenada no que está acontecendo. Então, quando eu crio essas editorias, esses quadros fixos dentro do meu Instagram, eu também consigo organizar melhor a minha construção de posts. Eu também acabo ganhando tempo. Então, junto com o planejamento mensal, junto com reservar um dia da semana para ser um dia dedicado a construir os materiais de divulgação do meu serviço, eu tendo editorias, eu consigo ordenar o meu pensamento, consigo ordenar as minhas ações para já pensar naquele tipo de conteúdo específico. Um outro tipo de editoria que é muito bom, que todo mundo deveria ter, independente da tua área de atuação, uma editoria, um dia fixo da semana, onde você vai postar depoimentos ou cases dos teus clientes. Muitas pessoas me contam assim, Elis, eu não tenho depoimento para postar. Meus clientes não gravam vídeo. Eu não tenho muitos depoimentos, estou começando agora. Né? Não tenho feedbacks positivos nem no e-mail, nem no WhatsApp, nem no Instagram. Porque muitas vezes um print do Instagram, um print do WhatsApp já serve como um depoimento. Não precisa ser um vídeo mega elaborado. Se você não tem isso, você pode contar cases. Então, você pode contar case de um cliente que você ajudou, que estava com tal problema, passando por tal situação, ou que tinha o desejo de A, B, C e não estava conseguindo conquistar aquele desejo, porque nem tudo precisa ser só desgraça, né, gente? Nem tudo precisa ser, eu estava lá sofrendo naquele problema. Não, pode ser a pessoa tinha um objetivo de conseguir A, B, C e eu entrei com esse serviço, com esse processo, apliquei desta forma e ela conseguiu em menos tempo, ela conseguiu mais rápido ou ela conseguiu alguma coisa que ela vinha tentando há muito tempo. Então, uma editoria que é muito bacana, que vai te trazendo autoridade, gera identificação, porque as pessoas podem estar passando ou pela mesma situação ou tendo o mesmo desejo e não estão conseguindo chegar lá. Então, essa também é uma editoria interessante. Quem aqui utiliza editoria? Me contem aqui enquanto eu tomo água. Quem aqui já tem um quadro fixo? Ou quem aqui não entendeu direito o que é editoria? Comentem aqui, qualquer coisa eu explico de novo. Vocês estão muito quietos, gente. Domingo, não pode me deixar falando aqui sozinha. A ideia aqui das lives é para trocar. Então, se vocês têm ideias de editorias ou estão pensando em algum tipo, comentem aqui que eu posso ajudar para ajudá-los a validar se é bacana ou não, se é fazer algum ajuste ou não. Tá construindo as editorias, Odete? Muito bem, muito bem.
Construir editoria, a gente ajuda a ganhar tempo. E qual é o segredinho da editoria? O nosso conteúdo chega para em torno de 2% do nosso público. Se a gente constrói editorias interessantes, as pessoas podem começar a voltar no nosso canal, voltar no nosso perfil naquele dia. Eu sei que toda quarta eles postam alguma coisa de atualidade. Então, a pessoa começa a procurar por aquele conteúdo. Eu sei que toda segunda tem um conteúdo educativo lá no perfil da Érica. A pessoa volta toda segunda-feira para olhar aquele conteúdo, porque aquilo ajuda ela. Então, a editoria, além de nos ajudar a construir materiais em menos tempo, construir materiais melhores, ela também tem esse efeito de trazer o cliente de volta. Porque ele começa a se acostumar e você comunica, você avisa. Olha, pessoal, aqui é o quadro X. Então, toda segunda a gente tem esse quadro aqui. Toda segunda eu vou trazer uma informação neste formato para ajudá-los. E as pessoas começam a voltar. Se você hoje não tem muitas ideias de que editoria eu podia fazer, você pode perguntar para a tua audiência. Você pode testar, né? Pode perguntar para a tua audiência, pode testar algumas e ir fazendo. O segundo ponto que ajuda muito na construção dos materiais e principalmente nos materiais melhores, além de ajudar a fazer mais materiais, ajuda a fazer materiais melhores, é a matriz de conteúdo. Se você tem a tua matriz de conteúdo bem estruturada, toda vez que você for elaborar os teus materiais de divulgação, você volta para a tua matriz e consulta. Lá na tua matriz tem quais são os temas, quais são as dores, quais são os desejos. Quem constrói uma matriz com todos esses detalhes tem uma grande fonte de consulta. Qual é a vantagem de ter a matriz? A vantagem adicional, né? Primeiro, você está ganhando tempo porque você tem onde buscar os conteúdos possíveis. Matriz de conteúdo, Rodrigo, isso mesmo. O segundo ponto da matriz de conteúdo é que você mantém o foco em postar o que realmente é relevante. É muito importante que você mantenha o foco naquilo que é relevante para o teu público. Então, hoje, quem usa o Instagram como um meio de comunicação, como uma forma de divulgar os teus serviços, tem que ter uma boa matriz de conteúdo elaborado. Porque senão daqui a pouco você está falando de coisas que não tem nada a ver com o teu mercado, nada a ver com o teu público. Então, vocês precisam ter uma matriz de conteúdo. Junto com a matriz de conteúdo, o outro ponto que vocês precisam ter é o que eu chamo de arquivo da salvação. Já cansei de falar para vocês que quando vocês estão lendo um livro, quando vocês estão vendo uma série, quando vocês estão navegando aqui no Instagram e dão de cara com um post que pode ser bacana para adaptar para o nicho de vocês, um post de uma referência do mercado de vocês que pode ser interessante para vocês adaptarem para a linguagem de vocês, para a área de vocês, guardem isso. Façam um print, salvem, criem uma pastinha lá nos salvos do Instagram com as referências do mercado, com as inspirações de outro nicho. Tirem print e mandem para um grupo só de vocês no WhatsApp, ou criem um grupo no Drive, no Google Drive, para que vocês possam ir salvar uma pasta. Um grupo no Drive não, né? Uma pasta no Drive. Criem uma pasta no Drive onde vocês possam ir salvando referências. O arquivo da salvação, porque assim, vai dizer, muitas vezes a gente tá aqui, né, fazendo uma coisa completamente aleatória, lendo um livro, ou vendo um filme, ou muitas vezes fazendo um atendimento. Eu muitas vezes fazendo atendimento nas mentorias, eu acabo tendo vários insights. Se a gente não registra essa informação, pode ser um áudio teu para você mesmo lá no Instagram, pode ser um print, pode ser um texto que você salve. Se você não registra, na hora de criar, você não vai lembrar. A não ser que você seja um ser iluminado, e se você for esse ser, por favor, me explica como. Porque eu, na maioria das vezes, tenho boas ideias. Se eu não registro aquela ideia para a hora que eu for planejar os meus conteúdos, ela se foi. Se a gente está passando em algum post do Instagram, se a gente não guarda, não salva, não põe uma observação de como a gente pode utilizar aquilo, na hora que a gente for construir os nossos materiais, se foi. Então, recapitulando, as editorias definidas, a matriz de conteúdo e o arquivo da salvação.
Esses pontos, eles ajudam demais que você construa mais rápido e construa melhor. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Odete está perguntando, qual o melhor horário para postar? Odete, não tem necessariamente melhor horário. O melhor horário é o que você pode postar. Porém, é muito importante que você olhe o comportamento do teu público. Então, assim, tem horários que são clássicos. O primeiro horário da manhã, 8 horas. O horário de 12h30, 1h. O horário de 6h30, 7 horas. O horário da noite. São os horários que as pessoas estão mais no Instagram. As pessoas estão indo para o trabalho ou antes de começar o trabalho estão lá dando uma olhadinha no Instagram. Então você pode usar esses horários clássicos para começar. E você tem que começar, o que eu sugiro é, estou começando a postar agora. Experimenta, põe um de manhã, põe um de meio-dia, põe um à noite. Identifica qual o teu público reage melhor. Que momentos você tem mais interação com o teu conteúdo. E a partir daí você começa a adotar a rotina de horário. Então os horários clássicos do início da manhã, fim da manhã, né, um pouquinho antes do meio-dia, fim de tarde e à noite, eles tendem a ser melhor. Por outro lado, é o horário que praticamente todo mundo está postando. Então você também entra no fluxo da concorrência. Então você tem que olhar para o teu público, identificar qual é o comportamento dele, qual é a rotina dele e como que eles vão reagindo aos teus posts, aos teus materiais. O Rodrigo tá colocando aqui que o pai da matriz de conteúdo foi o Sim Mais. Não sabia, Rodrigo. Boa informação. Eu aprendi sobre a matriz nas trocentas mentorias aí que eu já fiz e participei. E desse tempo todo estudando marketing digital, mas não sabia quem era o pai mesmo. Para mim era algo muito usual, que várias pessoas falam, várias pessoas apresentam, e eu não sabia que era o pai. Vamos saber, vou dar uma pesquisada depois. Essa troca aqui é muito boa. Então a gente falou sobre esses pontos todos. Deixa eu ver aqui na minha cola se tinha mais algum ponto. Não, eram esses mesmos. E tem mais um item que eu quero falar para vocês, que também é muito interessante, tem a ver com a matriz, tem a ver com o arquivo da salvação, né? Que é a gente pegar conteúdos do nosso dia, fatos do nosso dia a dia, ações do nosso dia a dia e transformar em conteúdo. Eu falo muito sobre isso nos stories, né? Sempre que eu falo para vocês sobre como manter uma rotina de stories, eu falo assim, não tente criar conteúdo para os stories, registre a tua rotina, documente a tua jornada, selecionando os pontos que fazem sentido para o teu público. Mas a gente também pode pegar coisas que acontecem no nosso dia a dia e transformar em postagens. Por exemplo, eu posso ter feito na semana anterior um atendimento. Fui prestar um serviço, fiz um atendimento. Eu posso falar sobre os desafios que apareceram naquele atendimento e construir um post. Eu posso fazer uma foto daquele atendimento e botar como um registro na próxima semana. Eu posso ter tido alguma dificuldade naquele atendimento e posso compartilhar. Ou até mesmo alguma coisa que seja completamente fora do meu trabalho. Eu tô lendo um livro e lá dentro daquele livro tem um parágrafo, tem um item, tem um capítulo que eu posso transformar aquilo em conteúdo. Eu tô lendo uma reportagem e aquela reportagem de certa forma tem a ver com o meu mercado. Eu posso transformar aquilo num post também. Então, esses itens todos juntos, né, o planejamento mensal, o desdobramento semanal, tirar o dia para construir esses materiais, ter a sua matriz e mantê-la sempre atualizada, ter o arquivo da salvação e criar editorias, são os pontos principais para que vocês possam ter melhores postagens, para que vocês possam postar mais e com mais qualidade. Não adianta a gente só postar sem ter qualidade, sem ter objetivo. E eu sempre comento com vocês que todo o material que a gente leva para as redes, ele tem que ser intencional. Ele não pode ser aleatório. E ele é intencional quando ele está alinhado com a nossa estratégia. Quando a gente tem uma estratégia muito bem definida. Porque se a gente sabe exatamente qual é a estratégia que funciona para vender o nosso serviço, e a gente implementa, refina, valida aquela estratégia e vai repetindo ela semana a semana, nós vamos ficando muito melhor naquilo. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai fazendo mais rápido e a gente consegue chegar no nosso objetivo final.
Se a gente usa o Instagram sem estratégia, se a gente usa o Instagram só fazendo posts, pelo melhor que seja a minha matriz de conteúdo, por mais que eu tente planejar a semana, tente planejar o mês, se eu não tenho foco de qual é o meu objetivo com cada um dos posts que eu tô colocando, ele não vai trazer o resultado que vocês querem. Então, ter essa estratégia definida, eu trabalho com que tipo? Eu trabalho com oferta direta. No meu negócio, é melhor o quê? Trabalhar com uma oferta específica da semana? Com o meu negócio, é melhor eu trabalhar com uma oferta do mês, uma oferta da quinzena, uma oferta do dia fixo da semana? É melhor eu trabalhar com desconto? É melhor eu trabalhar com bônus? Eu preciso ter live? Eu não preciso ter live? Eu tenho que estar só no Instagram? Tem outras ações que eu posso fazer além do Instagram que para o meu negócio faz a diferença? Então, quando a gente pensa nos posts, ele tem que ser reflexo da nossa estratégia de negócio, da nossa estratégia de vendas. Porque, de novo, isso aqui é um veículo de comunicação, é o nosso canal de mídia, mas que ele tem que divulgar aquilo que faz parte da nossa estratégia de negócio. As coisas têm que estar casadas. Os posts aqui não podem acontecer de forma desligada do teu planejamento comercial. Não podem acontecer de maneira desconectada dos teus objetivos de venda. Porque essa aqui é a principal ferramenta que vocês têm na mão para vender. Vocês estão aqui com um veículo, um canal poderosíssimo e que muitas vezes é tratado como ai, puta que pariu, lá vou eu ter que fazer os posts do Instagram. E não pode ser dessa forma. É onde vocês têm que pensar estrategicamente. Olhar para isso aqui de forma estratégica, não é algo mais. É divulgar o serviço de vocês. E marketing, gente, marketing, divulgação, vendas, tem que ser a prioridade de qualquer negócio. Tem que ser a prioridade de qualquer negócio. Não existe negócio sem vendas. Não existe negócio sem vendas. E não tem ferramenta mais democrática, mais acessível e com melhores resultados do que o Instagram. E se vocês, além de aprenderem a postar mais rápido, a postar melhor, quiserem aí ter um apoio profissional para definir essas estratégias, para validar esses materiais, para ter um acompanhamento mais próximo, para pensar no marketing de vocês de maneira profissional e estratégica, fica aqui o meu convite, mais uma vez, para que vocês venham para a comunidade Marketing Pro. Lá na comunidade, a gente tem um encontro mensal para definir as estratégias do mês, onde, de acordo com o teu momento, com os teus objetivos, com o teu tipo de negócio, eu vou te ajudar a definir qual a melhor estratégia para aquele período. Depois, ao longo desse mês, você tem diariamente um espaço dentro da comunidade, onde a gente está, onde você pode tirar as dúvidas sobre como fazer, se você esqueceu algum detalhe, o que era para fazer aqui mesmo, você pode tirar suas dúvidas. Quando você faz teus materiais, tu pode postar lá para validar. Fiz esse vídeo de venda, fiz esses posts, construí essa oferta, é a melhor, não é? Tô com dificuldade de crescer aqui os meus contatos, quero construir lista de contatos. Tô eu e tá toda a equipe da agência lá. Então, é um lugar onde você tem suporte de verdade. Além disso, você tem todo o conteúdo das aulas, para cada item que você for fazer, e a cada semana a gente vai alimentando com uma aula nova. Hoje a comunidade tem 60 aulas. E a cada semana a gente tem uma aula nova. Além das aulas, lá dentro da comunidade você tem os modelos. Então, modelos de posts, modelos de vídeo de vendas, modelo de mensagens de oferta, mensagens de relacionamento. Todos os templates que você precisar, a gente coloca lá dentro os mesmos que a gente utiliza aqui. E a gente lançou, inclusive, agora um presentinho novo, que ajuda justamente nas postagens. Lembra que eu falei do Canva antes? Que é usem o Canva, salvem os modelos. Então a gente reuniu, fez uma análise dos modelos de posts que mais funcionam. Os modelos de posts mais utilizados, da distribuição do conteúdo, tipo de fonte, tamanho de fonte, com imagem, sem imagem, em carrossel, individual, live com convidado, live sozinho, para os próprios stories, para ter umas caixinhas de pergunta diferente, ter uns stories diferentes. São mais de 50 posts que a gente construiu, todo o template bonitinho, diagramado, e quem entra na comunidade também tem esse pacote.
Esse é um pack de posts prontos que tá lá. Você clica, você vai abrir no teu Canva, você pode salvar, você pode mudar as cores de acordo com a tua paleta de cores, você pode botar a tua marca, você pode editar os textos. Então, você tem dentro da comunidade tudo o que você precisa para começar a profissionalizar o teu marketing, com apoio diário mesmo. Porque eu sei que pega, né? Muitas vezes a gente tá aí empreendendo sozinho e tá, meu Deus, e agora? Que ação que eu faço? Tô aqui desesperado, preciso aumentar meu faturamento. Tem todas essas informações, onde é que eu boto foco nesse momento? Lá na comunidade a gente ajuda. A gente vai tentar operacionalizar alguma coisa, pega também, putz, como é que faz isso aqui mesmo? Como é que faz? Será que isso aqui tá certo? Será que esse vídeo tá bom? Será que esse conteúdo tá bom? Será que essa oferta tá bacana? Tá bem construída? Lá a gente tá validando, te apoiando e te ajudando. E o valor da comunidade, gente, não é barreira. Ele é extremamente acessível. A gente fez acessível propositalmente, porque a gente tem agência que são poucos clientes, que a gente seleciona quem vem. A gente tem as mentorias individuais que são mais caras e eu sei que não está acessível para todo mundo, dependendo do momento do teu negócio. O investimento da comunidade é R$ 49,70 por mês. R$ 50. R$ 50 por mês para você ter orientação estratégica e suporte para fazer o teu marketing de maneira profissional. O acesso da comunidade é por 1 ano. Então, você pode pagar R$ 49,70 em 12 vezes, que é R$ 49,70 por mês, ou R$ 497 à vista. Porém, esse valor é muito barato, ele é muito acessível. E essa vai ser a nossa última oferta nesse valor. Terça-feira de manhã, então amanhã é o último dia que a gente está fazendo nesta condição especial. Terça-feira de manhã, a comunidade vai aumentar, o valor vai subir. A gente vai reajustar, porque a gente já vem mantendo esse preço há bastante tempo. O nosso suporte lá é super diferenciado, né? O apoio que vocês têm. Eu já participei de várias comunidades, já participei de inúmeras mentorias, sei como funciona e eu garanto. Apoio, validação de materiais, orientação, como vocês têm dentro da comunidade de Marketing Pro, quando a gente está falando de estratégias de marketing digital, estratégias de marketing e vendas, vocês não encontram em nenhum outro local. Então fica aqui meu convite, quem entender que precisa desse apoio, principalmente quem está decidido, gente, a usar o potencial das redes sociais, usar o potencial da internet para vender de fato. Quem está decidido a parar de ficar pegando ações picotadas e montar uma estratégia. A gente está falando do negócio de vocês. A gente está falando de algo que pode potencializar em muito o faturamento de vocês. E que talvez hoje, por falta de informação, falta de apoio, falta de definição de uma estratégia, vocês não estão tendo os resultados que poderiam, não estão tendo os resultados que vocês desejam. E a gente está aqui para ajudar. O link para a comunidade está na bio do meu Instagram, ou vocês podem me mandar um oi, se tiverem dúvidas, ou para receber o link, me manda um oi no direct, que eu passo esse link para vocês e tiro todas as dúvidas. Vocês também podem aproveitar para tirar as dúvidas aqui, que vocês estão muito quietinhos. Me contem aí, as ações que eu passei, planejamento mensal, planejamento semanal, faz sentido para vocês? Ajudou? Pelo menos um ser humaninho que está aqui nessa live? Ajudou a organizar melhor a rotina? Fez sentido o que eu passei aqui? A questão de matriz de conteúdo, de editorias. Recapitulando, planejamento mensal, a visão do mês, definição das ofertas e do foco de cada mês, análise de datas comemorativas coerentes com o meu mercado. Não fique me pegando data de comemorativa de tudo que é tipo para enfiar no planejamento de vocês, tá? Peguem as datas comemorativas que fazem sentido no negócio de vocês. Depois, um dia da semana para construir e implementar todos os posts. E depois ter uma matriz de conteúdo, ter um arquivinho da salvação com as referências, né? E ter as editorias. Avaliem, organizem esses pontos, implementem e depois me contem se faz diferença ou não faz. E quem quiser ter o nosso apoio para fazer tudo isso de maneira mais rápida, mais profissional, com modelos, com aulas explicando cada um desses itens, vem para a comunidade que aqui a gente vai ajudar vocês. Faz sentido, Thali? Que bom, tô de olho aí, ó, se tá aplicando ou não.
Certo, pessoal? Obrigada para quem esteve aqui ao vivo. Já que vocês não colocaram nenhuma pergunta, fez sentido, Neudi? Que bom que fez sentido. Já que vocês não fizeram nenhuma pergunta, não tem dúvidas, agradeço aí a presença de todo mundo, desejo uma ótima semana para vocês e agora eu vou continuar aqui meu domingão, planejando, organizando minha semana. Como eu falei, minha semana já começa no domingo, tem que organizar a pauta aqui de tudo que a gente tem que fazer semana que vem. Já tem uns encaminhamentos e amanhã, meu povo, amanhã, 17 horas, a gente tem aula lá no YouTube dessa vez, tá? Aulão, com os templates, e eu vou falar um pouquinho mais, vou aprofundar sobre como a gente escolhe os conteúdos certos para serem postados nas redes, certo? Espero vocês amanhã lá às 17 horas e eu acho que eu volto aqui para o Instagram essa semana de novo para a gente bater um papo por aqui. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo e até mais. Temos algum tipo de modelo do que fazer dentro da comunidade? Como assim, Vi? Lá dentro da comunidade você tem todos os modelos. Você tem o modelo da matriz de conteúdo, você tem um modelo e aula de como os tipos de posts, tem todos os tipos de posts, tem posts de oferta direta, lá, daí agora tem todos esses 50 templates prontinhos também de posts. Então lá tem vários modelos, dependendo da estratégia que você for fazer, né? E também tem aulas de como definir a melhor estratégia para vocês. Então lá dentro da comunidade a gente tem tudo isso e muito mais. Era isso? Se for algum modelo específico, tu coloca aí que eu te respondo. Isso, minha gente. Um beijo. Espero vocês na aula de amanhã. Vou abrir caixinha lá no Insta também. Então, se tiverem dúvidas, podem colocar sempre lá. E a gente conversa. Boa semana. Tchau.